A palavra de Deus, ela é poderosa para cuidar daquele que acredita nela, amém? Deus, ele é fiel à palavra dele. E se nós queremos ter fidelidade com Deus, precisamos conhecê-lo através da Sagrada Escritura. E quando nós começamos a amar essa palavra começa a cuidar do meu e teu coração, da minha e tua alma, do meu e o teu caráter. E nós vimos a cada dia aprendendo um pouquinho sobre o caráter, né? Que nossa personalidade é celestial, mas muitas vezes é trocado por falta de conhecimento da verdade. Mas, como a gente viu na palavra inicial, Deus é amor, né? E a porta da graça está aberta. Enquanto a porta da graça estiver aberta, dá tempo de se arrepender, amém? Amém. Pega aí a palavra de Deus, depois minha filha prepara aí, receber um coração, amém? Para a gente louvar mais um pouquinho a Deus. A esposa ajuda eu na harpa, para eu não errar, né? Que às vezes a gente confia na memória, mas ainda bem que Deus deixou escrito, né? Porque aí a gente vai lendo, né? E pega aí e abra em Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número, obrigado. Gênesis capítulo 3, versículo de número 17. Veja bem, diz a palavra de Deus. E Gênesis capítulo 3, no versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei. Existe uma ordem, amém? Quem ama, cuida com ordenanças, com limitações, mas não obriga, amém? Dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Amém? Então Deus está dizendo que a terra, ela está sendo maldita por causa da desobediência do nosso pai Adão. Mas ele também disse que o homem, sendo um instrumento dele, aonde ele pisar a planta dos pés vai ter bênção. Então Deus está dizendo: Adão, porque você deu ouvido à voz da tua mulher, e porque você desobedeceu, na verdade foi o mau uso do livre-arbítrio. E ali ele está dizendo: por causa de você, Adão, não é por causa da mulher, é por causa de você. É por causa de você a terra vai ser maldita. Por causa dessa escolha de desobediência, amém? Então o homem ele tem que entender que Deus chama ele para ser obediente. Obediência gera milagres. Desobediência gera maldições. Vai de coisa. Ninguém compra a bênção. A bênção é dada de graça, mediante ao caráter obediente a Deus. E ele está dizendo que por causa da tua escolha, por causa de ti, porque você ouviu o conselho da tua mulher, você trouxe maldição para a terra. E ele vai dizer o seguinte: olha aqui olha a mente de um homem quando ela está manipulada pela força das trevas. Porque o adversário, ele é também conhecido como um acusador, né? E Adão, quando ele foi uma pessoa, instrumento da voz que conduziu a mente de Eva e conduziu a mente de Adão, ele se tornou um acusador. Veja o que
está escrito aqui, ó, Gênesis capítulo de número 3, no versículo de número 12. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele está acusando Deus. Uma mente corrompida pela força das trevas é uma mente acusadora, mas uma mente obediente é uma mente intercessora. Por isso que Jesus é intercessor, por isso que a igreja de Cristo, ela intercede, por isso que a igreja de Cristo é o sal na terra. Ela não trabalha para que as pessoas morram, não, ela trabalha para que as pessoas aceitem Jesus e seja a casa do Espírito Santo, porque aonde habita a obediência, Deus tem prazer, amém? Mas aonde habita a desobediência é uma mente acusadora. Olha como é que está o mundo, tanta gente mal, ruim, tantos inocentes morrendo, cadê Deus? É uma mente ignorante. Como foi dito aqui na palavra inicial, tudo que o homem plantar, ele se vai colher. E Deus permite nós colher do fruto do nosso trabalho. É o fruto do nosso trabalho espiritual, nós vamos colher, mas também o fruto do nosso trabalho físico, nós vamos colher. O fruto das nossas escolhas para comer alguns alimentos, nós vamos colher no nosso corpo. O que você e eu ingerir no nosso corpo vai trabalhar em uma reação e vai produzir resultado mais dias, menos dias. Então cada um que cuida do seu corpo. Mas o investimento é na alma. Cuida bem do corpo, mas invista na alma através do amor a Deus, sobre todas as coisas, amém? Então vamos entrar nessa meditação, para nós a cada dia ser resgatado de um caráter corrompido, adâmico, né? Porque Jesus está voltando. Quando vai voltar? Não sei. O importante é ter a mente de Cristo enquanto estivermos nessa terra. Vamos louvar? Que Deus tira de nós a cada dia, irmãos, a mente acusadora, amém? E venhamos ter a mente intercessora, porque o Espírito Santo intercede, né? E quem tem o Espírito Santo é intercessor, não acusador. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, amado Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, meu Pai, agradecemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. As tuas misericórdias, meu Pai, são a causa de não sermos destruídos. Ó Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado, meu Pai, pelo sangue do Senhor, meu Pai, nessa terra, para nos purificar de todos os nossos males. Obrigado, Pai, pelo nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele que se ofereceu, meu Pai, como sacrifício vivo e ali aceito, meu Pai, por ti.
Ó Pai, porém estamos nessa terra e nós precisamos, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo neste local, seja bem-vindo em cada coração que aqui dentro está. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo no lar deste meu irmão, no lar desta minha irmã, que de repente está ouvindo à distância, está sendo gerado do Espírito. Ó Pai, seja o Senhor trabalhando nessa família, seja o Senhor, meu Pai, quebrando as algemas, seja o Senhor, meu Pai, despedaçando, meu Pai, esses grilhões, essas correntes que tem impedido este irmão, esta irmã, de estar na presença do Senhor, sendo uma oferta viva. Ó Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso, seja o Senhor, meu Pai, nos cobrindo com teu sangue puro e carmesim, porém a toda a força do mal, principado e potestade das trevas, porém espíritos imundos, meu Pai, que estão trabalhando, meu Pai, nessa região, meu Pai querido, que eles sejam, meu Pai querido, expulsos pelo nome de Jesus, que eles sejam, meu Pai, enviados para o abismo em nome de Jesus, que eles sejam aprisionados em nome de Jesus, meu Pai, eu peço. Seja o Senhor, meu Pai, repreendendo toda a força das trevas, seja o Senhor, meu Pai, repreendendo o príncipe deste mundo e enviando para o abismo em nome de Jesus, meu Pai, eu peço. Porém nós que aqui estamos, venha parar sobre as nossas vidas e venha nos dar vida e vida com abundância na tua presença, para a glória do teu nome, meu Pai, eu peço. Amém. E graças a Deus. Fale conosco, Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele tem nos ensinado a ter um coração quebrantado, um coração que ama principalmente aqueles que nos odeiam. Como foi dito aqui, se amar aquele que a gente já conhece, aquele que está próximo de nós, que nos ajuda no momento difícil, não estamos fazendo nada. Deus quer que nós amamos as pessoas que muitas vezes nos odeiam. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Porque o homem e a mulher, na ignorância da vontade de Deus, ele vai ter um pensamento de trevas. Então Deus usa a igreja dele, que é luz neste mundo, porque ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para que muitos sejam libertos da força das trevas. Então, aqui nós temos um casal que Adão e Eva recebeu uma graça de Deus. E no ventre da mãe Eva foi gerado duas personalidades. Por que duas personalidades? Porque ela deu ouvido a um conselho de um conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha dado uma ordem para eles não comer desse fruto. Quando eles comeram desse fruto, o que aconteceu? Esse fruto entrou dentro dela. Até então eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Foi adquirido através do mau uso do livre-arbítrio, de uma desobediência, porque Deus estava ali trabalhando na vida deles e observando. Deus vinha sempre conversar. Deus sempre conversa com os seus filhos, com as suas criaturas. E ali, Adão e Eva desobedecem a Deus e começa a Eva a receber dentro dela, na consciência dela, um conhecimento que ela não tinha. E esse conhecimento, por ter entrado na mente dela, por isso que Deus colocou essa graça. Igreja construtivamente, uma mente sendo construída à luz da palavra, ao poder de Deus, ao nome de Jesus. Então, uma mente que está nas trevas e começa a receber Jesus, e começa a amar a mensagem da cruz,
e começa a receber o Espírito Santo e começa a ter uma mente limpa, uma mente iluminada. E aonde essa mente iluminada vai, ela exala a luz de Cristo. Deus tem dado essa visão para nós, expressada neste logotipo, que cada vez que nós meditamos, Deus ilumina a nossa mente. Então, Eva recebeu na mente dela um conhecimento que Deus não queria que ela tivesse, mas Deus permitiu. Porque Deus é assim. Ele tem projetos em nossas vidas, mas Ele respeita a nossa decisão. Ele respeita o que nós fazemos, o que nós praticamos. E Ele não deixa de nos amar por causa da nossa escolha. Mas, aqui, Eva começa a gerar uma mente conhecedora do bem e do mal. E como é a mente que coordena o corpo, não é? Quando a mente não pensa, o corpo padece, não é isso que diz? Está. Então a mente dela agora sendo alimentada pelo bem e pelo mal, ela tem fim. Por isso, aquela personalidade do bem e do mal está com Eva. Antes não estava. Agora faz parte da vida dela essa personalidade do bem e do mal. Então o corpo dela começou a ser um corpo diferente daquele corpo que Deus tinha feito para ela. Porque ela se alimentou daquilo que Deus não queria que se alimentasse. Mas ela se alimentou. E aquele alimento começou a produzir resultado dentro do corpo dela. O pecado. E o salário do pecado é a morte. E essa personalidade passou para os filhos que ela teve. A personalidade do bem e do mal. E aqui estamos nós. Dentro de nós também tem duas personalidades. A do bem e a do mal. Cabe a nós alimentar uma delas. Eu tenho filhas. Hoje está aqui conosco o irmão José. É responsabilidade também da minha esposa alimentar a personalidade que ela tem dentro dela. Tem duas, eu sei. A do bem e a do mal. E às vezes eu faço ações que provocam nela a personalidade do mal. E às vezes também ela provoca em mim a personalidade do mal. Mas cabe a mim, cabe a ela alimentar qual ela quer. Cabe a você, meu irmão, minha irmã. Circunstâncias vai vir. Mas quem você vai alimentar dentro de você? Vai vir circunstâncias do bem, circunstâncias do mal. O que você guardar dentro de você vai gerar vida. Só que gerar uma personalidade do mal vai gerar um mal para você primeiramente e depois para aqueles aonde você for. Por isso que tem muitas pessoas má no mundo, porque a personalidade mais alimentada pelo mundo é a do mal. O alimento mais ofertado no mundo é o do mal, não é o do bem. O alimento ofertado do bem é para existir somente na casa que tem pão, que é Jesus. Por isso que a igreja de Jesus ela é santa. A igreja de Jesus é santa. Homens e mulheres do mundo inteiro, lavadas e remidos no sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo, são pessoas santificadas, justificadas por Cristo, porque é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas o mundo não tem essa essência. Mas Jesus diz, vai ao mundo. O mundo não tem essa essência de santidade, mas a minha igreja tem, e eu não quero que o outro seja perdido. Eu não quero que o assassino continue tendo prazer na morte. Eu não quero que o ladrão continue tendo prazer na morte. Eu não quero que o corrupto continue tendo prazer na corrupção. Eu não quero que o religioso continue sendo religioso. Eu quero que eles tenham o meu Espírito Santo. Vai e anuncia. O papel da igreja de Cristo é só anunciar. Quem faz a obra é o Espírito de Deus.
Mas Deus, Ele conta com pessoas que renunciam a parte da vida dele e começa a receber a graça que Eva também recebeu. Oportunidade, ela, Adão, porque olha isso, Deus não amaldiçoou Adão e Eva, mesmo eles pecando. Ele diz que a terra é maldita, eles não. Aí cabe a Adão e a Eva desenvolver relacionamento com Deus, ao ponto daquele bem e mal que está dentro dele, dentro dela, dentro de nós, eles começam a alimentar o bem, para que o bem vença o mal. Vai vencer na tua vida e na minha vida aquilo que mais você alimentar. E ele vai dizer que a terra é maldita, não Adão, não Eva. Adão e Eva, Deus não amaldiçoou, não. Puxa a orelha deles ali, é claro, né? Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Não tem essa, não. Quem ama não fica alisando, não. Quem ama não alisa. Meu irmão, a lâmpada tem azeite. Não é que nem Aladim, não. Alisa a lâmpada aí para sair pedido, não. Não tem essa de alisar. Quem ama, corrige. E às vezes com vara. Vai nessa. Ser igreja de Cristo não é ser alisado, não. Vamos alisar aqui para ver se eu vou fazer um pedido. Vou alisar aqui e vou fazer um pedido para ver se sai alguma coisa dessa lâmpada mágica. Não. Deus, a igreja de Cristo, se for preciso, ele assola até com vara, se ela estiver desviando. Eu e você, a igreja de Cristo. Às vezes Deus vai dar uma correção, meu irmão. Por quê? Porque a correção do Pai, ela traz vida com abundância. O mundo bajula. O mundo, ele infla o ego das pessoas, porque a pessoa com um ego inflado, ela é uma bomba atômica pronta para explodir. Ela está enganando a si mesma. Ela está se inchando, mas dentro dela está vazio, por isso que explode. Mas Deus não. Ele corrige, se for preciso, com vara. Amém? Amém. E ele vai dizer o seguinte. Agora vamos ler aqui. Então, ele já está dizendo que a terra vai ter espinhos, amém? Amém? Então nós estamos numa terra que tem espinhos. Porque aqui eles já não estão mais no jardim do Éden, estão fora, amém? Então estão fora. Não está mais ali no jardim, não. No jardim do Éden, lá no céu, não tem espinho, não. Aqui no mundo tem espinho. Tem um monte de gente espinhosa aí. E você tem que entender que de vez em quando esse espinho vai te furar. Sabe por que esse espinho vai te furar? E vai lhe furar? Para sair o que está dentro de nós. E se o que está dentro de nós é amor, como foi dito aqui, esse espinhoso vai ser curado no nome de Jesus. Porque o amor, ele cobre todos os pecados. O que o mundo precisa não é de um novo presidente, da direita, da esquerda, não é de um grande empresário. Não, meu irmão. Todos nós, os presidentes, os governadores, os moradores de rua, todos os enfermos, todos nós precisamos de Cristo Jesus. Precisamos do amor de Deus em nossas vidas. Se nós guardar a palavra, Deus vai nos guardar, amém? Amém. E aí nós intercedemos por todo mundo, por todo mundo. Não temos prazer na morte de ninguém. Então, aí Eva está sendo uma pessoa junto com Adão, aonde eles receberam o bem e o mal dentro deles. E isto também, olha aqui no 4, vai passar para quem? Para os filhos. Por quê? Caim e Abel nasceu de quem? De Eva, que já tinha dentro dela o bem e o mal. E olha o que vai dizer aqui a palavra de Deus para nós. No 4:1. E conheceu Adão a Eva. Conheceu quer dizer que teve relações, tá bem? Relações íntimas. Sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, olha lá a palavra dessa mãe. Ela falhou sim, Adão também falhou. Mas ela está dizendo o seguinte: alcancei do Senhor um varão. Então ela está dizendo,
Eu sou falha, mas quem me presenteou com um filho foi Deus. Porque Deus é o autor da vida. E Deus ali abençoou ela com um filho. Porque imagina uma coisa, uma mulher sendo Eva, ela não sabia o que era dar à luz. Hoje nós sabemos. Imagina o que essa mulher passou sentindo alteração no corpo dela. Algo crescendo dentro dela. A primeira mulher a gerar. Algo novo acontecendo na vida do ser humano. Adão foi tirado da costela. Será que Adão não pensou, será que Deus vai fazer? Né? Só está eu e Eva agora. Será que toda vez que Adão ia dormir, será que Deus vai arrancar mais alguma costela de mim? Né? A mente do Adão, não sei qual era a mente dele. Estou eu aqui pensando, mediante a palavra de Deus. Então estou pensando, será que Adão ia dormir? Está eu e a Eva. No primeiro estava só Adão e os animais, e aí Deus fez Adão cair no sono, tirou a costela e fez Eva. Aí será que Adão agora só está eu e Eva? E os bichos? Eles começam a ter relação. Eles não tinham relação ainda. Começam a ter algo novo na vida deles. Mesmo errando, Deus vai providenciando algo novo. Porque essa relação que eles não tinham ainda foi algo novo. Agora imagina tendo uma relação sem saber a consequência daquela reação, daquela relação. Então veja bem, está se relacionando com Eva e não sabe o que vai acontecer. Nem Eva tem aquele momento, né, abençoado ali, mas não sabe da consequência daquele momento. Olha como Deus é surpreendente. Aí os dois estão ali tendo sua relação, de repente o corpo de Eva começa a tomar outra forma. Imagina o desespero dessa mulher. Meu corpo, o que está acontecendo na minha barriga? Eu não sei, como é que é, mulher? Quando começa a barriga a crescer. É diferente. Imagina então. Agora imagina você cheio de pecado, né? Porque Eva tinha poucos pecados. Certo? Antigamente o povo pecava menos. Né? Então, antigamente, a presença de Deus era mais forte no povo. Hoje, para nós, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Agora imagina ela sentindo o corpo dela sendo transformado. As primeiras sensações desta mãe, só ela sabe. Eva está no céu. Eu não sei se Deus me permitir subir no céu, conversar com Eva, eu gostaria de saber. Ô Eva, como é que foi? Mas lá vai ter tanta coisa importante, né? É o pensamento da terra. Nosso pensamento aqui é limitado. Então o corpo dela vai tendo uma transformação. E essa transformação tem um prazo, um período. E começa a mexer algo dentro dela, mas ela não sabe o que é. De repente eles viram os animais. Não sei, estou eu aqui pensando. Então ela começa a imaginar. Se os animais ali gerou um outro animalzinho, eu creio que vai vir uma criança. Eu pensando. E ela vai dizer: alcancei do Senhor um varão, um homem, e teve mais a seu irmão. Foi bom ter um homem, vamos arrumar mais. Adão, opa, é uma bênção, Adão. Olha isso, Adão. Olha aqui que Deus nos presenteou, Adão. Vamos de novo. Vamos de novo, Adão. Então ela se alegrou com o presente de Deus e veio a ter Abel. E Abel, Gênesis 4:2, foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Olha isso. E teve mais a seu irmão Abel, vírgula, ponto e vírgula. E Abel foi pastor de ovelha. Olha que curioso. O primeiro filho
ele começa a tomar o segundo lugar. O primeiro filho, mas a Bíblia aqui já começa a colocar Abel em primeiro lugar, ponto e vírgula, e já vai dar a função dele. Foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Veja bem, Abel cuidava de animais, Caim trabalhava a terra, e a terra está amaldiçoada. O contato meu e teu com algo amaldiçoado é normal, faz parte, porque estamos na terra. Mas como é a tua e a minha reação mediante algo que está maldito? Vai deixar a maldição transformar o teu caráter? Vai deixar aquilo que está maldito transformar a tua personalidade? Vai deixar aquilo que está maldito fazer você também ser uma pessoa maldita? Não é a função, não é o trabalho, não é cuidar de ovelha, não é lavar a terra. Deus está observando é o caráter. Cuidar de uma ovelha ali simboliza, porque uma ovelha é algo muito carinhoso, né? Muito amoroso. Mas você jogar uma semente na terra e colher um pé de banana é uma bênção, meu irmão. E comer a banana, então ambas coisas, ambas as funções são honradas. E ali, eu não quero me apegar na função, porque o que importa é a personalidade. E Deus vai dizer, através do livro de Gênesis, o seguinte: e aconteceu a cabo de dias, que Caim trouxe, agora Caim está na frente, olha aí, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora, está vendo? Agora em segundo lugar Abel, não importa. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha isso. Então Deus está observando o comportamento. Você saiu para trabalhar? Você trabalhou? De que maneira você se dedicou ao trabalho? Foi com sinceridade? Com fidelidade? Com honestidade? Quando você trabalhou, qual é o seu caráter? Porque você tem a opção de trabalhar corretamente ou errado. Você tem a opção de trabalhar e tem a opção de roubar no trabalho, né? Porque em todo trabalho tem algo lá. Você pode trabalhar e esperar o seu pagamento, ou você pode trabalhar e subtrair alguma coisa dali para ter uma renda extra. Renda extra, mas com um caráter de ladrão. Renda extra, mas com um caráter que não agrada a Deus. Porém, Caim, ele tem um comportamento que não agrada a Deus. Porque Deus está dizendo: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então Deus olha nós. A primeira oferta para Deus é a nossa pessoa. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. E quando a gente se apresenta, Deus está de olho. Vai pensando, Deus tem um olho mais poderoso do que o raio-x. É ultrassom agora, né? Não sei o que está mais moderno aí. Mas Deus, ele olha de uma maneira totalmente e já vê ali a personalidade da pessoa. E aí não importa a oferta que a pessoa faz. Deus não está preocupado com a oferta, não. Deus está preocupado com o caráter. E Deus está dizendo o seguinte: que para Caim ele não atentou.
e a sua oferta. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Ele ficou irado. Mas por que Caim ficou irado? Não é por causa de Deus. É por causa daquilo que ele está alimentando dentro dele. Ele está irado por causa dele mesmo, por causa das atitudes dele. É aquilo que mais ele está alimentando dentro dele. Porque dentro de Caim, dentro de Abel, dentro de Eva, dentro de Adão, agora tem o conhecimento do bem e do mal. Aí Deus permite eu e você passar por provações, por decisões, para saber qual vai ser o nosso investimento, se é no bem ou se é no mal. Por isso que tem trabalho. Por isso que Deus fala, porque Deus fez Adão e Eva sempre para cuidar, para trabalhar, para observar o trabalho. Não é para ficar de oba-oba não, passear pela terra é coisa do diabo. De onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Ele está por aí passeando, está passeando, mas o que ele quer é entrar no corpo. Mas Deus está dizendo o seguinte, que o caráter de Caim não está sendo aprovado por Deus, porque Caim está fazendo mau uso do livre-arbítrio dele também. Mas Deus não está dando oportunidade para ele estar diante do santo, que é Deus. E olha o que Deus vai dizer: e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor, no 6, Gênesis 4, 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres... Ele não plantava o bem. Está vendo aí? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti, então o que é que expulsa o pecado? Fazer o bem. Fazer o bem expulsa o pecado. E se eu faço bem, se eu planto bem, eu vou colher o bem. Então já começa o meu corpo a receber o bem. Já começa a minha alma a receber o bem. Então não é o que o outro faz pela minha vida, é o que eu faço. É o que eu pratico diante da santidade de Deus. Ele vai permitir eu colher. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se bem fizeres, vai ser aceito por Deus. Já começa, olha só. Se fizer o bem, vai ser aceito. Opa, e ser aceito por Deus é ter a proteção de Deus. Salmo 7, não é? Que foi lido aqui na quarta. A obra vai cair sobre a sua cabeça, né? Não é? A esposa postou, né? Estava lendo forte, hein? Deus falou tremendamente, graças a Deus. Então ele está dizendo: se fizeres o bem, não terá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Por isso que o bicho está ao derredor. O bicho está ao derredor. O bicho, ele não para não, ele está ao derredor, só procurando uma brecha. Nem precisa da porta aberta, basta uma brecha. Por que basta uma brecha? Sabe por quê? Ele não tem corpo, qualquer brechinha ele passa. Ele não é gordinho, né? Mas não, ele não tem corpo, ele é espírito. Uma brechinha mais fina, mais estreitinha que for, ele é espírito, ele passa. Uma brechinha, ele já entra e faz o rebento. Então ele vai dizer o seguinte: o pecado jaz à porta, e para ti
será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus, ele está dizendo para Abel, para Caim, melhor dizendo, está dizendo para Caim, ó, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo, você recebe poder para dominar o pecado. Nós recebemos poder de Deus para dominar o nosso pecado. Posso ler como está escrito aqui? Leia, por favor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencer. É isso mesmo. O mundo jaz no maligno. O pecado está à porta. O pecado está à porta, mas, como você me falou ontem, as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. O pecado está à porta da igreja. Mas se a igreja vai, quem vai na frente? O leão da tribo de Judá, Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o primeiro a se colocar na batalha. Ele é o primeiro. Então ele está dizendo, escuta, ó. Lê de novo, por favor, minha filha. Como é que foi mesmo? Qual parte? Se procederes bem, Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Exato, Cabe a sim. ti vencê-lo. essa é a vontade do pecado, nos destruir. Mas cabe a ti a vencer. De que maneira? Sendo aceito por Deus. Procederes bem. Proceder bem, aí entra. Procede bem, entra para o gozo do Senhor. Aí é protegido debaixo das asas do Altíssimo. Porque não é assim que a galinha faz, protege os pintainhos, está ali protegido. Então ele está dizendo, olha só, Caim, faz o bem, que as minhas asas estão abertas para te proteger. Faz o bem, Caim. Faz o bem, que vai ter domínio sobre o pecado. Mas como é que vai fazer o bem? Alimentando o bem. Quanto mais nós fazemos o bem, mais Deus destrói o pecado que está em nós. E é por isso que aí o Espírito Santo começa a habitar em nós. Porque ele vê nós andando, tomando atitude. Se nós tomar atitude que agrada a Deus, ele desce. Vamos mais um pedacinho. E falou Caim, aí olha para você ver, para nós entender como Deus ele é maravilhoso. Ele saiu da presença de Deus, amém? Mas Deus deu para ele a condição de dominar o pecado. No 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão. Eu estava lendo numa outra versão, e ela disse o seguinte, não sei se é isso que está escrito na sua, Lívia, que diz o seguinte: ele falou Caim com o seu irmão, vamos ao campo. Tá assim? Convidou, né? Tá vendo? Mas veja bem, ele falou Caim, como está do senhor aí, senhor José? Vamos ao campo. É isso aí, maravilha. Então falou Caim a seu irmão, vamos ao campo, Abel? E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. De que maneira então que ele saiu da presença de Deus? Amando o pecado. Ele alimentou o mal. Ele teve a escolha de alimentar o bem, mas ele não quis. Deus falou, se você fizer o bem, na primeira oportunidade dele demonstrar amor, ele demonstrou o mal. Quando pessoas te tiram da presença de Deus, quer te levar para o campo, quer te matar. Está entendendo aí? Quando uma pessoa te tira da presença de Deus,
e te convida para ir para o campo minado, para o deserto, ela quer te matar. Ela não quer que você tenha vida. Começou a receber convites para sair debaixo das asas do Altíssimo, para sair do corpo que é a igreja, é porque quer te matar. Porque o membro fora do corpo é mais fácil destruir. Então ele vai dizer o seguinte: vamos até o campo. Gente, é o irmão mais velho. Como é que ele não vai? A Lívia é mais velha do que a Lisa. Naturalmente, ela, sem eu e a esposa, quem é que a Lisa tem que ouvir? A irmã. Não, mais velha. Mais velha. É a mais velha. Então, olha isso. Em vez do irmão abençoar o irmão, ele quer matar. Sabe por quê? Ele é filho do diabo. Caim está preferindo ser filho do diabo do que ser filho de Deus. É escolha. É escolha. Deus falou: se você fizer o bem, vai ter aceitação e você vai ser uma bênção. Você tem condições de vencer esse mal. Porque o bem e o mal, eles já receberam do pai Adão e Eva. Mas Deus está dando uma chance para eles. Por isso que eles se apresentaram diante de Deus. Deus está dando uma chance para você. Glória a Deus. Mas você tem que se apresentar a quem? Aleluia. Glória a Deus. A quem você tem apresentado a tua vida como sacrifício vivo? É para a santificação? Para a habitação do Espírito Santo? Ou para os prazeres do mundo? Que vem com pratos recheados, mas com o veneno da maldade colocado por Satanás. Deus está te chamando, mas Ele não vai te obrigar. Ele quer que você escolha o bem e pratique o bem. Que nós escolhemos o bem e praticamos o bem. Que essa nação escolha o bem. Não é candidato da esquerda, da direita, não. Escolha o bem. Não importa quem vai governar. O que importa é quem governa a tua e a minha vida. A tua e a minha alma. Porque quem vai dar conta da tua e a minha alma é eu e você. Diante daquele que tem poder no céu, na terra, debaixo da terra. Glória a Deus. Então ele vai dizer o seguinte: vamos para o campo. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Olha isso. Como pode? Olha o que a inveja faz. Olha o que a inveja faz no coração de uma pessoa que não quer o bem. Uma pessoa que não quer o bem, que não quer Jesus, que Jesus é bom, que Deus é bom, que o Espírito Santo é bom. Ele começa a ter o coração cheio de inveja, cheio de maldade. E por essa maldade está dentro dele, ele quer semear maldade. Destruir os irmãos. Está entendendo aí? E Deus está dizendo, olha aqui, no 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Está vendo aí? Quando Deus percebeu que Adão e Eva errou, quem é que Deus chamou? Quem é que Deus chamou? Gênesis capítulo 3, no versículo 9. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde é que tu está? Onde é que estás tu? Agora tem hierarquia. Deus está de olho lá nos filhos. Tem uma covardia ali. Aí Deus chama o bonito do Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? Olha só que coisa. Sou eu o guardador do meu irmão? Meu Deus. Mas não é? O irmão mais velho não guarda o mais novo? Olha como ele está desviado dos princípios de Deus. Olha como ele não quer fazer o bem. E afronta ainda a Deus. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus:
Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus está vendo tudo que as pessoas más estão falando, fazendo e falando. E aqueles inocentes que foram mortos, o sangue de muitos estão falando. Mas olha o que vai acontecer. Prepara o renova aí, minha filha, para nós ir terminando. Vou finalizar aqui. No 11. E agora, maldito és tu desde a terra. Está vendo aí? Agora Deus amaldiçoou Caim. Adão errou. Deus amaldiçoou a terra. Agora derramou sangue do inocente e se tornou maldito por escolha. Porque ele já era maldito. Deus só confirmou. O que Deus tem confirmado que você é, meu irmão, minha irmã? Estamos vivendo o tempo da graça. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Você que ouviu essa mensagem, arrependa. Recebe Jesus como teu Salvador. Ele não quer que você seja maldito. Por isso, maldito foi Jesus pendurado no madeiro. Ele se fez maldito, para que eu e você, com todos os erros e falhas que cometemos, em Cristo Jesus, nós somos transformados. Ele se entregou para que nós não sejamos malditos. Aqui Deus está demonstrando para nós que as nossas vidas é feita de escolhas. Não escolha a maldição, escolha a bênção e viva. Aleluia. Hoje e eternamente. Amém. Recebe Jesus aí como teu Salvador e procura uma igreja que ensine você a buscar constantemente o Espírito Santo. Glória a Deus. E sendo cheio do Espírito Santo, aonde você for, anuncie por amor a Deus o Evangelho da salvação, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos finalizar? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser transformado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. É melhor transformado, bem, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
nos transformar, amém? A imagem e semelhança dele. Pai, obrigado por mais esse momento, por mais essa mensagem. Que o Senhor venha, meu Pai, cada dia nos confirmar, meu Pai, andando nessa terra, mas glorificando a Ti. Ó Pai, não permita que nós venhamos desejar o mal, que nós venhamos, meu Pai, nos envolver com as maldades, meu Pai, que está neste mundo, mas que nós venhamos nos dedicar, meu Pai, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estando ela, meu Pai, dentro de nós, nós vamos sendo transformados, meu Pai, à imagem e semelhança, meu Pai, e ser chamado de cristão é isto: ser ungido, ser separado para anunciar as boas novas onde quer que nós estejamos, meu Pai, quer esteja às vezes de boca fechada, que venha exalar de nós, meu Pai, o Teu bom perfume, e que almas, meu Pai, no secreto, nessa vizinhança, meu Pai, nessa redondeza, meu Pai, nesse bairro, nessa região, meu Pai querido, venha ser impactada pelo Teu Espírito Santo. Visita as pessoas de perto, as pessoas de longe, pessoas que passaram por aqui. Visita os meus pais, visita as famílias da minha esposa, visita os moradores, meu Pai, dessa região, e continua, meu Pai, dando oportunidade para eles, para nós se arrepender dos nossos males. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço. Obrigado, meu Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem dado para nós glorificar o Senhor neste local, e continue conosco, meu Pai, nos abençoando e abençoando a tantos quantos outros conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, meu Pai, eu também peço, aonde estiver um homem, uma mulher de Deus, meu Pai, anunciando o Teu Evangelho, revista ela, meu Pai querido, revista ele, meu Pai querido, usa ele e ela como instrumento, porque a igreja do Senhor, meu Pai, ela é santa, ela é irrepreensível, e ela está, meu Pai, esparramada pela terra, mas sendo guiada pelo Espírito do Santo do Senhor. Então continue conosco, meu Pai, para a glória do Teu nome, amém, e graças a Deus. E que a graça do nosso único Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a rica comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui presentes, e todos nós com júbilo, com alegria, digamos um amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? ninguém. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.